Como vocês estão? Voltamos mais uma vez no Conexão Reconvexo. Estamos aqui hoje com novidades. Ontem foi o Dia Internacional da... entraram dois áudios aqui. Deixa eu desligar onde está aqui, pronto. Sem ecos agora. E nós estamos aqui com novidades que o Pedro vai poder compartilhar conosco, porque ontem, dia 19, foi o Dia Internacional da Consciência sobre a Lyon. E essa data foi marcada por encontros, por discussões, por seminários, no idioma inglês. O nosso poliglota, que é o Pedro, até o momento, logo, logo ele será nosso professor, e aí nós vamos todos Opa, vamos lá, fazer uma turma. Né? Fazer uma turma com um propósito incrível, né? Que é poder conversar com as comunidades internacionais, que inclusive estão mais avançadas do que nós na discussão sobre a Lyon, sobre as doenças mitocondriais. Então, poder conversar diretamente agora com eles e com elas, na presença aí através do Pedro, além do Mário, né? O Mário sempre fez isso. Então, agora nós temos duas potências aí que podem fazer esse compartilhamento conosco. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Deixo aqui a fala para a Fernanda, para o Alexandre dar a saudação. Pedro faz a saudação e já entra com a novidade. Vamos lá. Bom, como a Valéria falou meu nome primeiro, eu já vou entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Gratidão pela audiência. E eu já adianto que a live vai ser muito boa, porque eu estou cheia de curiosidade. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, compartilhando informações. E agora, como a gente conta com uma pessoa poliglota, né? Então, a gente pode ter acesso a informações praticamente em tempo real. Então, só tenho a agradecer a todos. Então, vamos lá. Ai, gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Valéria, Fernanda, Alexandre. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Então, estamos aqui na Semana Mundial de Conscientização sobre as Doenças Mitocondriais, né, que é promovida pelo IMP, que é o International Mito Patients, é uma entidade internacional que é uma federação que reúne associações de pacientes com doenças mitocondriais do mundo todo, né? E ontem foi, como a Valéria comentou, o Dia Internacional de Conscientização sobre a Lyon, especificamente, dentro dessa semana que é maior, que envolve doenças mitocondriais em geral. Né? O IMP, né, o IMP, essa federação, ele reúne 17 países atualmente, tem lá, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, a França, a Itália, tem muitos países, já rolou convite para que nós façamos a adesão, já manifestei o nosso interesse, precisamos nos organizar para isso, e é muito bacana ver o trabalho que eles fazem. Eles são muito organizados, promovem eventos aí todo ano, em vários espalhados aí pelo mundo, e divulgam avanços nas terapias, nos tratamentos, e também na questão de acessibilidade, dispositivos de acessibilidade, uma coisa que eles fazem também que eu achei muito legal, trazer a questão psicológica, a questão de motivação para as pessoas que têm doenças mitocondriais, porque é sempre importante tocar nesse assunto, né? Nós, como já comentamos aqui as últimas lives, parece que elas tiveram todas uma conexão assim, entre elas, que foi essa questão do emocional, né? A gente falou lá, começou naquela como a sociedade lida com pessoas com Lyon e doenças mitocondriais, depois a gente teve aquela do Setembro Amarelo, né, que é contra a campanha contra o suicídio, e nessa semana internacional de conscientização sobre doenças mitocondriais também se falou sobre isso, sobre motivação e a importância da pessoa seguir em frente, encontrar força, encontrar os seus objetivos de vida, apesar dos desafios que as doenças mitocondriais trazem. Aliás, né, falando sobre desafios e motivação, uma coisa que eu verifiquei no evento que eu assisti ontem é que, obviamente, a gente não pode querer comparar o desafio de ninguém, porque todo desafio só a pessoa que passa sabe como é. Mas, assim, a Lyon, dentre as doenças mitocondriais que existem, me parece ser uma das mais leves, né? Isso até foi dito na nossa conferência deste ano, em São Paulo, né, em julho, porque existem doenças mitocondriais que afetam o organismo como um todo e que são extremamente debilitantes, né? Então, a Lyon, assim, comparada com as demais, ainda acredito eu
que seja assim uma das mais leves que estão por aí. Mas, enfim, foi muito interessante a palestra de ontem, né? Que é a mais aqui importante para nós, a que mais nos interessa, que foi específica de Lyon. Foi apresentada por uma pessoa que o grupo aqui já conhecia, que é a Paula. A Paula foi uma das apresentadoras, a Paula Morandi, italiana. Ela é membro da Associação Italiana de Pacientes com Doenças Mitocondriais e faz parte do corpo diretivo lá do AMP, que é a Federação Internacional. Então, quem apresentou foi a Paula e a Joey Debris, que é uma outra moça, não sei de qual nacionalidade que ela é, mas as duas foram as que conduziram as palestras. Então, ontem foram 2 palestras, a primeira com um biólogo especialista em células-tronco, que é o Dr. Raymond Wong, e a segunda com o Dr. Christer Inde, que é um sueco. Né? Então, eu vou começar falando sobre a primeira palestra, que acho que uma das que trouxe assim, coisas muito inovadoras para nós, muito interessantes. Né? O Dr. Raymond Wong, ele reside na Austrália, ele está vinculado ao Center for Eye Research Australia, que é um centro de desenvolvimento de pesquisas para patologias oculares na Austrália, em Melbourne, vinculado à Universidade de Melbourne, e ele estuda a utilização de células-tronco para a resolução de questões visuais já há 19 anos. Ele tem uma vasta experiência, esse pesquisador, e está iniciando agora uma pesquisa que está se mostrando muito promissora para Lyon. Ainda está no começo, eles ainda não assim, têm uma previsão para aplicar isso em animais, e, né, que são geralmente as 3 fases de uma pesquisa, né? A fase clínica, depois a fase de testes com animais, depois a fase de testes em pessoas. Me parece que eles estão na fase clínica ainda, mas dentre outras pesquisas com células-tronco que já se tentou fazer por aí, essa está animando todo mundo, da comunidade Lyon Internacional, da comunidade de doenças mitocondriais como um todo. Né? A própria Paula havia adiantado um pouquinho para a gente na nossa conferência Lyon Brasil aqui em julho, que ela, né, como pessoa afetada há mais de 30 anos aí com Lyon, ela não havia ainda verificado uma pesquisa que havia se mostrado tão promissora quanto essa que está sendo feita lá na Austrália. Então, realmente assim, é animador verificar isso e saber que não é mais só a terapia gênica, né? Nós temos agora a terapia gênica e essa terapia com células-tronco que está chegando aí e está animando todo mundo. A fala desse pesquisador que eu pude acompanhar é motivadora, ele apresentou vários slides, né? Alguns até eu fotografei para ter guardado, reservado, e ele explica lá um processo vou falar de forma bem resumida, né? Não somos aqui da área da saúde, mas resumidamente, ele disse que eles estão estudando como trocar a mitocôndria da célula. Resumindo, colocar uma mitocôndria nova ali, né, uma mitocôndria, né, fabricada ali por células-tronco, né, de forma bem simples, né, dizendo. Então, é muito interessante, muito inovador, muito avançado, e realmente é mais uma esperança que a gente ganha com isso. Né? Essa foi a primeira palestra de ontem. E a segunda, que foi com o Dr. Christer Inde, o sueco, esse cara também tem uma história incrível. Ontem nós tivemos alguns, para o pessoal aqui do nosso grupo do WhatsApp, a gente teve alguns áudios do seu Agileno, né, que acredito que é um dos mais experientes do grupo, e me parece que o Christer, ele tem esse papel da experiência, de ser um paizão lá para o grupo da Suécia. E ele, olha só a história de vida dele, ele foi acometido pela Lyon aos 19 anos, e hoje ele deve estar, eu vou imaginando aqui, ele deve estar com em torno de 60 e poucos anos. Então ele teve Lyon, teve o sintoma aos 19 e demorou 30 para saber que era Lyon, 30 anos para descobrir o diagnóstico dele, porque obviamente se hoje é difícil o diagnóstico, né, naquela época era muito mais difícil. Então ele passou 30 anos da vida dele sem saber o que ele tinha, sabia que tinha uma baixa de visão, sabia que tinha baixa visão, mas não sabia o que era. Né? Aí ele conta a história dele, ele foi para a universidade muito com o apoio de um irmão dele, que chamou ele, falou vamos, o irmão dele deu todo o apoio para ele cursar a universidade, né? Fez faculdade com a Lyon, presencial, né? Imaginou que naquela época não tinha EAD, né? Já faz um certo tempo, e toda essa dificuldade que a gente imagina, uma pessoa passar todo esse tempo sem diagnóstico, em um passado tão ainda precário de recursos e de informações,
não parou ele. Esse cara é uma motivação, uma inspiração para todos nós, né, e para todo mundo, na verdade. Ele se tornou um especialista em baixa visão e fez um trabalho incrível lá na Suécia e fora da Suécia também. Dentro da Suécia, ele ajudou a criar 33 centros são centros de treinamento para baixa visão, que eu imagino que são locais onde eles fornecem capacitação, acessibilidade, mobilidade, ensinar a pessoa a se locomover melhor. Enfim, são centros assim de fornecimento de informações, né, de capacitação das pessoas. 33 na Suécia. A Suécia, a gente sabe, não é um país tão extenso assim e não tem uma população tão grande assim. Então, se a gente imagina que deve estar em torno de 10 milhões, posso estar errado, mas não deve ser tão diferente disso, a população do país, da Suécia. Então, um país com 10 milhões de habitantes, que tem 33 centros espalhados, focados em pessoas com baixa visão, me parece que é um progresso muito grande, né? No Brasil nós não temos alguma coisa assim focada para baixa visão. E interessante de ver o quanto ele se especializou e se dedicou à baixa visão especificamente, porque ele falou na palestra dele que ele tinha que mostrar para as pessoas, fazer as pessoas entenderem a diferença entre baixa visão e cegueira, porque no começo, nós aqui sabemos o que é isso, nós vivenciamos isso, né? As pessoas não sabem diferenciar, muita gente, né? Você fala que tem uma deficiência visual, um problema de visão, a pessoa pensa, então é cego? Não, não é cego, né? Então, mas o quanto que você enxerga? E aí é difícil quantificar, é difícil dizer para as pessoas quanto nós enxergamos, o que nós enxergamos, né? Porque existe a questão de dificuldade de cores, isso varia também um pouco né, de paciente para paciente, pessoa para pessoa, então o Christer, ele focou nisso, né? Em fazer um trabalho de conscientização e demonstrar para as pessoas o que é baixa visão. E esse trabalho foi além da Suécia, que é o país dele. Ele conta uma experiência muito interessante que ele teve nos países do Oriente Médio. Ele me parece que ele ficou um tempo ali no Oriente Médio, passou por Omã e por outros países que tem ali, e olha só que, né, que eu achei interessante, ao mesmo tempo assim, incrível e assim, assim, a falta de conhecimento, infelizmente, o que a falta de conhecimento provoca, né? Em alguns países que ele frequentou alguns anos atrás, as crianças na escola que tinham baixa visão eram tratadas como cegas, e isso tirava a potencialidade delas, porque, obviamente, se a pessoa tem um percentual de visão por menor que seja, isso traz, né, um ganho de qualidade de vida e traz facilidades que uma pessoa que não tem a visão, que não, né, que é cega totalmente, não teria. E o fato de alguns países educarem crianças com baixa visão como se fossem cegas, obviamente representava um prejuízo para aquelas crianças com baixa visão. E ele teve que fazer um trabalho de conscientizar, explicar, sabe, dizer o básico, né? Porque isso é básico. Mas ele teve que ir lá e explicar: olha, essas crianças não são cegas, elas têm baixa visão, elas podem fazer mais do que elas estão fazendo, elas estão sendo reduzidas aqui, tendo a capacidade delas restringidas, porque não se está entendendo a condição delas. Né? Baixa visão é uma diminuição da acuidade visual, não é a cegueira, que é outro tipo de deficiência visual também, né? Cegueira total e baixa visão são tipos de deficiência visual, né? Então, o que ele fez é realmente muito bacana, inspirador para nós aqui do Brasil. O grupo lá da Suécia, me parece, não, tenho certeza, eles são um grupo muito organizado, até fica para nós aqui o interesse, compartilhei com a Valéria, né, já, de convidá-los para participar de uma live aqui conosco, porque eles são muito engajados, organizados, né, e tem o Christer aí com toda essa bagagem dele de muitos anos, e como ele é inspirador, assim, a fala dele toda te coloca para cima. Acho que qualquer pessoa que pudesse presenciar aquela palestra que eu, né, tive a oportunidade de acompanhar ontem, você sai motivado, porque para ele não existe barreira, não existe limite, não existe nada que te impeça. Isso é maravilhoso. Então foi muito legal, e uma outra coisa que eu ia comentar também que o grupo da Suécia tem, que eles fizeram, foi um livro que eles escreveram em conjunto, vários membros do grupo da Suécia. Esse livro está disponível na internet, em PDF, está em inglês, né? Mas a gente pode também, quem sabe, colaborar para trazer aqui, quem sabe fazer uma tradução aí livre do livro.
Mas, enfim, é um livro que eles contam sobre os desafios da pessoa com Lyon e como superar, como se motivar, e falam da importância de sempre estar se motivar, né? Sempre estar motivado, não podemos dizer, porque sabemos que tem dias que nós não estaremos motivados e temos que admitir Como isso. todo ser humano, né, Pedro? Todo ser Exato, humano tem dias que está sorrindo e tem dias que está chorando, faz parte da exato. alma humana. A saúde emocional envolve a gente admitir isso. Tem dias bons, tem dias ruins, isso faz parte da vida, é normal, né? Mas apesar disso, a importância de estarmos tentando nos motivar, né? De estarmos tentando sempre encontrar o nosso propósito de vida, sempre fazer o máximo para, enfim, encontrar um propósito e persegui-lo, né? Perseguir o nosso propósito de vida. Isso é muito legal. E esse verdade. livro ainda não o li, dei uma olhadinha rápida no Eu começo. gostei do título do livro, compartilha com o pessoal, achei esse título incrível. Eu li novamente, é que foi assim, quando eu ouvi a palestra ontem, ele fala assim que o livro, ele tem talvez a principal mensagem do livro, dita de forma bem resumida, seria algo do tipo assim, enxergando mal, mas vivendo bem. Essa é a mensagem principal do livro. Mas o título do livro, em Eu inglês, adorei. maravilhoso, né? Super legal. Mas o título mesmo é Look Forward, que significa, em uma tradução livre, seria esperar ansiosamente ou esperar muito por algo, né? Esperar com muito afinco alguma coisa, né? Esse é o título oficial, que tem essa mensagem de que apesar de não estar enxergando tão bem, você pode viver bem. Incrível, né? Então, o dia de ontem, achei bacana também a combinação que eles fizeram, né? Uma palestra com um profissional da área da saúde, um biólogo, especialista em células-tronco, que está desenvolvendo algo muito avançado, e na sequência alguém vem com um paciente afetado pela Lyon, que vem com esse papel motivacional, traz as questões psicológicas, que são sempre importantes ser trazidas em um ambiente para a pessoa com deficiência, que tem sempre que ser lembradas, né? Enfim, eu achei uma palestra, um evento completo, por isso, eles abrangeram a parte técnica, científica e a parte humana dos pacientes que têm Lyon. Foi muito bacana mesmo. Fiquem à vontade, senão eu fico perguntando. Que legal, nossa, muito bacana, Pedro, muita informação legal. Essa das células tronco é extremamente animadora, né? Porque o que tem, por exemplo, de debenona, de resultado efetivo mesmo, é a longo prazo. Uhum. E tem que começar cedo, né? Quanto mais cedo a pessoa começa a tomar, melhor, né? E também é um medicamento caro, né? Mas agora a pesquisa de células-tronco, ela tende a baratear com o tempo, né? E isso é maravilhoso, principalmente quando a gente luta por pesquisas, por intercâmbio entre universidades, isso pode possibilitar que sejamos cobaias, né? Exato. Só venha trazer benefício. Eu achei muito bacana isso, porque infelizmente aqui no Brasil não chega, né? Para quem não fala outra língua e não pesquisa isso, não vai atrás, são poucos os médicos que se atualizam a esse ponto, né? Exato. Isso que você falou, Fernanda, sobre o Brasil, né, e a importância da gente se ligar com outros países para poder sermos pacientes experimentais, para tratamentos experimentais, é realmente importantíssimo, né? Eu já estive dando uma pesquisada na internet para ver o que a gente tinha no Brasil a respeito disso. Tem alguma coisa, né? Não é que não tenhamos nada, tem, mas é tudo ainda muito superficial, muito inicial, principalmente pelo fato triste de que nosso governo investe pouco em ciência e pesquisa, né? Não é falta de pessoas interessadas ou capacitadas, é falta de investimento, né? Tanto que nessas pesquisas pela internet que eu vim fazendo, eu encontrei uma pesquisadora do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ela era da UFRJ, Federal do Rio, e ela estava lá desenvolvendo um tratamento, acredito que não era específico para Lyon, mas era para recuperação do nervo óptico de uma forma geral, acho que serve para mais de um tipo de doença. E ela estava lá na fase também de testes com camundongos lá, mas era com o patrocínio da Harvard, quer dizer, ela precisou do patrocínio de uma universidade internacional que viu o potencial nela e que resolveu custeá-la, resolveu investir nela, porque o patrocínio do nosso governo, né, infelizmente, é baixíssimo. Aí quando
quando tem. Então, nós temos aqui pessoas, né, como os próprios médicos que nós conhecemos já aqui do meio Lyon, que vão para fora do país, que participam lá do desenvolvimento das pesquisas com terapia gênica, mas tem que ir para fora, tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para a Europa, porque aqui falta muito, né? Então, é importantíssima essa ligação, a gente manter contato com os outros grupos aí de fora, para a gente estar informado e também isso que você falou, né, Fernanda, se podemos fazer parte dos recrutamentos que eles fazem, porque eles fazem recrutamentos periódicos aí de pacientes para esses tratamentos. Eles vão precisar. Esse tratamento com células-tronco, inclusive, vai ser né, que em breve, esperamos aí que seja o mais breve possível, eles vão chegar à fase de testes em pessoas e vão precisar de pessoas, né? Então, estamos aí já, né? Estamos aqui nos colocando aqui à disposição, né, claro. E esse pesquisador, o Dr. né, Raymond Wong, ele está lá radicado na Austrália, na Universidade de Melbourne, mas ele também é professor associado de uma universidade da China, se não me engano é Shenzhen University, lá na China. Então, olha só o intercâmbio também, né? Ele é professor lá em Melbourne, mas é professor visitante em uma universidade da China. Nós tivemos uma notícia também falando sobre essa ligação, esse intercâmbio de informações. No início do ano, nós tivemos uma notícia no grupo, que o pessoal estava comentando lá, o convênio que foi feito entre uma universidade chinesa e a Universidade do Sul da Califórnia, para o desenvolvimento também de uma nova droga, um novo medicamento para Lyon, né, que pode ser mais eficaz, mais potente que o idebenona. Então, esses intercâmbios, olha, eles são muito fortes, né? Quando os países abrem mão daquele egocentrismo, daquela coisa de querer ser o primeiro, de levar o nome, que existe também na ciência, e pensam mais no coletivo, em fazer, né, em conseguir desenvolver um tratamento que seja eficaz para as pessoas, todo mundo ganha, né? A gente viu isso durante a pandemia. Durante a pandemia, patentes foram quebradas, houve até um avanço significativo, né, da ciência durante a pandemia, porque a ciência teve que correr, se desdobrar para criar as vacinas, né, e muita coisa foi descoberta também que vai ser aproveitada para outras doenças que não só a Covid, né, mas isso graças ao quê? Ao intercâmbio entre os países que estavam unidos em prol de algo que estava afetando o mundo inteiro, né, então a pandemia deixou também o seu legado positivo, né? Nesse sentido, né? De mostrar para as pessoas o quanto é importante a união, né? Inclusive em torno da ciência. É verdade. Alexandre? E, Pedro, pelo que eu vi também esse ano, teve um avanço bem grande na terapia gênica, né? Que talvez já poderia entrar talvez em comercialização já. Sim. Foi falado algo do tipo? Então, ontem, especificamente, na conferência de ontem, não. Mas, assim, eu tenho mantido contato com a Paula Morandi, a italiana que participou do nosso evento esse ano, da nossa conferência Leão Brasil, e ela que está muito por dentro de todas essas questões, porque ela faz parte do corpo diretivo do MP, né, do IMP, que é a Federação Internacional, ela já havia me dito que na Europa eles já terminaram todas as fases, né? Resumidamente, a fase clínica, a fase de testes com animais e testes com pessoas. Eu não sei o que falta, se é alguma coisa burocrática, não sei o que está faltando ainda para a Agência de Vigilância Sanitária da União Europeia, como se fosse a Anvisa da União Europeia, aprovar a terapia gênica lá. Mas eu sei que está próximo de ser aprovado por essas conversas que a gente tem com eles, o que é incrível para nós sabermos. Mas essa primeira terapia gênica que vai ser colocada no mercado, o Dr. Felipe Chicani também falou sobre isso na conferência Lyon do ano passado, que foi online por causa da pandemia, né? Eu assisti algumas palestras dele e ele falando que essa primeira que vai ser colocada no mercado é uma terapia gênica de dois tipos, né? A Rescue e a Reverse, né? A Rescue é aquela para os pacientes que foram acometidos há menos de 6 meses. Então, a pessoa que está na fase aguda da Lyon, né? A Lyon tem a fase aguda, que é quando o sintoma começa, quando tem a baixa de visão, até os primeiros 6 meses.
para essa eles vão aplicar um tipo de terapia gênica que é esse rescue, né? Que tipo é resgate, né? Traduzindo. E depois a reverse, que é aqueles que têm de 6 meses a 1 ano, aqueles que têm menos de 1 ano, que seria resgatar, né? Trazer de volta a visão que foi perdida. Então, me parece que a terapia gênica mais próxima de ser comercializada é essa para os pacientes afetados há menos de 1 ano, né? Primeiro 6 meses, uma para 6 meses e outra de 6 a 1 ano. Mas assim que eles colocarem essa no mercado, aí a tendência, que eu também já conversei, já perguntei sobre isso, é que eles comecem a fazer os testes nos pacientes afetados há mais de 1 ano, né? Inclusive, eu digo que vai ser colocada essa no mercado com prazo de até 1 ano nos Estados Unidos e Europa. Na China, que também desenvolve terapia gênica, os testes que eles fizeram já foi com pacientes que tinham Lyon há mais de 1 ano. Tanto que aqueles argentinos que foram lá para a China, inclusive o canal aqui já entrevistou a mãe de um deles, né, Valéria, acho que foi, né, alguns deles tinham o Lyon há mais tempo do que isso, há mais do que 1 ano, e tiveram recuperação também. Né? Então, assim, eu gosto de falar isso para que nós, enquanto pacientes, para que ninguém perca a esperança, né? O que está mais próximo de ser aprovado essa terapia para pessoas acometidas recentemente, mas já se estuda, já se treina, né? Já se faz experimentos com pacientes afetados há mais tempo, e isso vai ser viável também em algum tempo aí, com mais um pouco de tempo. Mas o mais importante é a gente saber que tudo isso está evoluindo, está caminhando e cada vez mais rápido, porque a ciência está acelerando aí cada vez mais, graças a Deus, né? Então, sobre a terapia gênica, é isso. Está vindo, sim, a gente pode ser otimista em relação a ela. Né? O Dr. Felipe Chicani, na conferência do ano passado, ele colocou que existia a possibilidade de aprovação para 2021 ou 2022. Quem sabe até o final desse ano a gente tem uma surpresa aí com a aprovação dela, né? Eu tenho certeza que no momento que aprovarem isso, acho que vai ser uma injeção de ânimo enorme para todos os pacientes com Lyon, né? Inclusive aqueles afetados há mais de 1 ano, como acho que é o nosso caso aqui, nós 3 aqui que somos afetados, né? Porque só o fato de você saber que a terapia está no mercado, ainda que a princípio destinada para pacientes mais recentes, já é um ânimo, um alívio enorme, né? Daí a gente sabe, poxa, agora o próximo passo somos nós, o próximo passo são os pacientes que são afetados há mais de 1 ano. Então, acho que isso vai trazer um alento aí para todos nós aqui, né? Sem dúvida, né? Porque é o mais caro. Oi, desculpa, fala. Pode falar, Alexandre. Para uma doença bem recente, então, já houve uma escala bem grande de desenvolvimento, mais ou menos 22 anos, né? Exato. Fora que, além de essa terapia nos ajudar, vai também proporcionar para outros campos, né? Outros tipos de doenças mitocondriais. Vai. O Dr. Felipe Chicani fala isso. Ele fala que assim que for aprovada a terapia gênica para Lyon, usando um termo simples, outras doenças vão pegar carona nela, né? O que é bom, graças a Deus, né? Assim que ela for aprovada, outras doenças vão se aproveitar dela também, porque vão usar a mesma tecnologia. Isso é maravilhoso. A gente está vendo assim um avanço enorme, né? Porque a terapia gênica, me parece que o procedimento de aplicação dela não é algo tão invasivo, né? Basicamente, me parece, pelas palestras do Dr. Felipe Chicani, que eles dão uma anestesia local e aplicam a injeção que contém o líquido com o vetor viral, que é capaz de modificar ali o DNA da célula para que a célula se comporte da maneira adequada, porque as mutações de Lyon fazem as células se comportarem de uma maneira inadequada, falando de forma simples, né? E esse vetor viral sintético, criado em laboratório, vai fazer com que o DNA se comporte da maneira certa. E eles injetam esse líquido e depois de algum tempo, alguns meses aí, vai havendo regeneração, né? Essa é a ação da terapia gênica, né? Mas, então, assim, o que eles estão lidando, o que está se fazendo, é modificar DNA celular, né? Isso é uma coisa, assim, inimaginável alguns anos atrás, né? Eles estão quebrando paradigmas, né? Eu acho que todos nós aqui, quando éramos crianças, o que a gente ouvia falar quando alguém falava sobre qualquer questão que era genética, que era hereditária? Eu lembro, né, de ouvir coisas do tipo assim: o fulano tem um problema lá, mas é genético, não tem o que fazer, porque é genético, ele já nasceu com isso. Né? E hoje esse paradigma está sendo quebrado com a terapia gênica, porque hoje, inclusive, o que era genético já não é mais
não é mais permanente, não é mais a pessoa nasceu com aquele gene, mas ela, através dessas terapias, ela não vai prosseguir a vida com aquela condição mais, porque eles já estão sendo capazes de mudar isso, mudar uma coisa que até então era tão difícil, que era um paradigma aí, durou durante tanto tempo. Era uma sentença, né? Era uma sentença que não tinha possibilidade de mudança, era uma coisa tão futurista falar, né, de doenças assim, e hoje a gente está percebendo, principalmente nas grandes universidades fora do Brasil, que eles estão discutindo isso como quem discutia qualquer outro tipo de tratamento. E esse encontro de ontem, eu acredito que ele realmente dá um bom chacoalhão na esperança de todos nós, né? Porque ele está trazendo um conjunto de experiências dos maiores especialistas do mundo em doenças mitocondriais, né? De todos os desdobramentos das doenças mitocondriais, as mais severas, as mais paralisantes, né? Também estão dando atenção para a Lyon, né? Com a mesma intensidade, e chegando aqui o tratamento no Brasil, ou melhor, assim que nós tivermos a certificação, né? A certeza de que está liberado no exterior, a briga aqui muda de figura. Com certeza. Porque a gente passa a ter fundamentação, porque hoje quando a gente procura reconhecimento, atendimento, mas o tratamento não é eficaz, o tratamento não tem comprovação, o tratamento, então tem que judicializar tudo. Agora, quando a gente passar a ter essa fundamentação com os maiores laboratórios e universidades do mundo, a situação da pessoa afetada no Brasil há de mudar também. Com certeza, com certeza. Vai ser, eu concordo totalmente, vai ser um passo muito grande, né? Inclusive, assim, olha, um passo até na questão de autoestima de muitas pessoas que, infelizmente, se sentem, podem se deixar abater. O fato da pessoa saber, olha, existe uma terapia aprovada para Lyon, não importa, sei lá, em que país ela está, mas existe. Ou seja, não é algo incurável. Vamos tirar isso da cabeça, saímos desse paradigma de o paciente tinha algo que não se podia fazer nada, não, agora já se pode. Né? Então, é uma mudança de paradigma para a pessoa em termos de autoestima, e isso que a Valéria falou que também é importantíssimo para o Estado, né? Para o nosso governo saber, existe tratamento e o Estado tem que se mexer também, né? Vamos fazer convênio, olha o tamanho do nosso país, a gente já falou, a nossa população, já falamos sobre isso aqui em outras lives, né? O Brasil é um país que tem um grupo Lyon, uma quantidade de pessoas afetadas pela Lyon que é razoável, não é um quantitativo para ser desconsiderado pelo Estado. Aliás, uma única pessoa, uma vida humana não deve ser desconsiderada, obviamente, né? Mas eu quero dizer que aquela alegação de que é raro, então não dá para o Estado fazer nada, o Estado não tem recurso para investir. Isso, nós, enquanto pacientes, enquanto instituto, não podemos tolerar esse tipo de argumento, porque não é verdadeiro, né? Primeiro, não é tão raro assim, e segundo, ainda que fosse, ou ainda que seja, o Estado deve lutar por nós, assim como ele luta por todos aqueles que precisam, né? A nossa Constituição garante isso, atendimento amplo e restrito àqueles que necessitarem. Nós temos um sistema de saúde público que se propõe a isso. Então não podemos, né, aceitar com tanta passividade, né? Argumentos do tipo, é raro, poxa, né, é difícil. Não para nós não deve. Acho que até o contrário, se nós formos pensar no orçamento para atender uma doença que é comum, que são milhões e milhões de pessoas, e uma doença que é rara, onde são milhares de pessoas, poxa vida, né? O orçamento deveria contemplar. E Sim. Até porque somos cidadãos, né? Todo cidadão que está nesse território, ele tem direito, e é realmente dever do Estado, isso é constitucional, de Exato. Proporcionar o atendimento adequado, seja em que doença for. E aí eu gostaria de perguntar para você se o que eles colocaram em termos assim, de continuidade dessa discussão, porque foi um encontro pontual, segunda-feira, mas existe assim, grupos de estudo, de pesquisa aberto para a gente também acompanhar, ou tem que sempre esperar que eles venham nos trazer as informações através de seminários e de encontros, ou nós podemos, além do que você já disse, né, da proposta de nós fazermos parte, que a Paula está nos incentivando, aliás, gratidão eterna, doutora Paula, que desde quando ela entrou nesse grupo aqui e fez a conferência com a gente lá da Itália, em pleno aniversário, né, Dia do aniversário dela. Dia do aniversário dela, parou a festa, a organização da festa ia ser
depois do horário da palestra dela na conferência, né? Foi muito generosa. Então, existem outros mecanismos para nós buscarmos essas informações, fazermos parte. Existe a possibilidade de encontrar brasileiros lá, até para facilitar o acesso a um idioma, né? Algum momento você conversou isso com a Paula, ela te contou isso, como que funcionou? Como que foi a conversa? Então, Valéria, são questões interessantes e algumas dessas questões que você colocou, eu sinceramente preciso levar para ela para trazer de volta aqui para a gente. Agora, assim, a princípio, o que eu sei a respeito de tudo isso é que, assim, a partir do momento que uma associação de pessoas com o Lyon, de um país, como é o nosso Instituto Reconvexo, o Lyon Reconvexo, a partir do momento que nós passamos a integrar a federação, que é o AMP, nós temos acesso a muito mais coisas, porque eles vão compartilhar conosco, né, informações de terapia, de tratamentos que estão sendo desenvolvidos, então isso vai ser facilitado para nós. A nossa adesão, uma das coisas que a gente mais ganha, um dos maiores benefícios, é justamente o acesso à informação que se tem dentro do AMP. Né? E outra coisa também que é interessante em fazer parte é que, primeiro, para fazer parte existe um requisito financeiro, porque paga-se um valor anual, cada associação paga um valor anual para fazer parte do AMP, da federação. Mas esse valor ele é usado justamente, parte dele, né, é revertida para as pesquisas. Então, a federação ela se ocupa, né, se preocupa em angariar fundos para as pesquisas para Lyon. Então, assim, inclusive, eu acho que essa pesquisa do pesquisador australiano, acredito que teve colaboração disso também, do Fundo Internacional do AMP, que a Paula comentou na nossa conferência, que eles já conseguiram arrecadar, assim, valores na cifra dos milhões. Não sei não me lembro exatamente quantos milhões de dólares que eles já arrecadaram lá, mas foram valores, assim, extremamente significantes, né, expressivos. E isso graças às contribuições dos países que fazem parte. Então, assim, a partir do momento que nós ingressarmos, nós vamos contribuir também financeiramente com essas pesquisas, vamos ter acesso mais facilitado a esses dados, né? E a outra questão que a gente já comentou aqui mais cedo, nós estaremos mais disponíveis e seremos vistos com mais facilidade, né? Vamos ganhar visibilidade na questão de podermos ser pacientes para as fases experimentais de eventuais tratamentos que venham a surgir aí, né? Então, eu considero importantíssimo que nós façamos a nossa adesão, nós precisamos nos organizar para isso, né? Temos que conversar mais, mas olha quantos são, né, os benefícios em fazer parte da federação, né? São muitos. A Paula estava comentando comigo que um dos últimos países que ingressou, um dos mais recentes que ingressou esse ano na federação foi a Alemanha, né? Então, um país aí que a gente sabe que tem um PIB alto, né? Um país que tem uma renda elevado, um dos países mais ricos do mundo, ingressou recentemente, né? Então, olha só, isso mostra que não é só a questão financeira. A Alemanha, imagino eu, que eles não devem ter dificuldade de arrecadar fundos para ingressar na federação, né? A questão era de se organizar. Talvez eles só se organizaram em 2022 para isso, mas já havia lá antes da Alemanha outros 16 países, agora passaram a ser 17 com eles. Então, são essas duas questões, né, que principais, a nossa organização e a arrecadação de fundos para custear o valor que eles pedem anualmente de contribuição para a federação. E nada é melhor do que se garantir, né? Porque a federação, ela mesma está financiando boa parte das pesquisas, né? Sim. E isso é uma autogestão do problema, né? Uma autogestão do desafio que essas pessoas têm nas suas vidas e elas participam. Isso é uma cultura que a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil. Tem que ter muita conversa, muita palestra, muito convencimento, né? Eu faço parte de algumas associações e convencer as pessoas que a participação em alguns momentos é realmente necessário que pague por isso, que contribua financeiramente, que se manifeste com recursos financeiros para continuar os trabalhos, é realmente um dilema. Eu acho que aqui o exercício da conferência ela foi bem positiva, né? Quando nós abrimos o Pix e a arrecadação, né, nós conseguimos aí sensibilizar bastante pessoas fizeram falas nos grupos, inclusive, né, do quanto nós precisamos disso. Eu acho que foi um bom exercício para a gente daí levar esse próximo passo. Aí pensou a gente estar numa federação internacional, né, sendo reconhecida, a comunidade brasileira
sendo reconhecida nas pautas de lá, porque aqui nós temos características muito diferentes, nós somos extremamente miscigenados. Né? Imagine a riqueza de pesquisas que sairão, né, daqui do Brasil, porque eles não têm essa miscigenação que nós temos aqui. Então, certamente, nós temos diferença. Eu falo na primeira pessoa, gente. Desculpa, né? Vocês que são as pessoas que estão passando, né, por esse desafio da Lyon. Certamente, o DNA de vocês, né, o sangue, vamos falar de sangue, né, como a nossa querida Odete, né, a trajetória a herança de um sangue. O sangue de vocês trazem informações extremamente importantes para compreender essa doença, né? Por toda essa miscigenação que nós temos aqui. Isso que você falou é bem legal, porque assim, realmente a gente pode colaborar de várias formas, né? Além de um quantitativo grande de pacientes que tem Lyon, é um quantitativo extremamente miscigenado. E isso para eles, para quem está estudando, para esses médicos, esses biólogos e pesquisadores aí, é valioso demais, né? Entender, de repente, as variações da Lyon em diferentes etnias, né? As variações da Lyon em países miscigenados como é o nosso, é valioso demais, por isso que vale a pena muito que a gente passe a ingressar nessa federação, né? Mas apesar de nós não estarmos ainda lá oficialmente, eles já estão nos enxergando mais, principalmente por causa desse contato com a Paula, né? Tanto que a Paula, após a nossa conferência aqui do Brasil, ela nos solicitou, né, Valéria, que fizéssemos um texto em inglês aqui, relatando como foi a nossa conferência, o que aconteceu, para que esse texto fosse compartilhado dentro da federação. Então, quer dizer, eles já sabem que nós estamos aqui, que existe um grupo aqui organizado no Brasil, né? Sim. E os videozinhos que nós também gravamos lá, do inglês e do espanhol, a Paula também se dispôs a compartilhar dentro da federação. Então, quer dizer, nós já estamos sendo mais notados pela federação, já sabem de nós, agora falta, e já estão nos convidando. Falta esse passo agora da gente fazer a adesão oficial, né? Exatamente. Foi por isso, inclusive, a nossa decisão, né, de acrescentar a sigla Lyon no nome do Instituto. Era só Instituto Reconvexo, agora é Instituto Lyon Reconvexo. E conforme começa a circular lá fora, a palavra Reconvexo pode não fazer muito sentido. Mas quando a pessoa identificar essa sigla Lyon, ela sabe do que nós estamos falando aqui no Brasil, né? Exato, facilita a nossa identificação, com certeza, né? Mas é isso, e assim, falando sobre um dia de conscientização, como foi ontem, o dia 19 de setembro, a gente sempre lembra de questões que a gente comenta aqui, que sempre valem a pena ser ditas, né? O porquê, né? Qual é a relevância de um dia para falar disso? É nesse dia que a gente lembra de muita coisa que é relevante para os pacientes daquela pauta, daquele dia, no nosso caso da Lyon, né? Então, no nosso caso, esse dia, ele serve para quê? Para lembrar do quê? Para lembrar de acessibilidade, de fornecimento de informações sobre acessibilidade, sobre direitos, né? Sobre o que é Lyon, né? Dizer para as pessoas que existe essa doença, para que as pessoas saibam, possam lidar melhor com as pessoas que têm Lyon, para que se diminua o preconceito também, que é outra coisa que existe, que deve ser combatido também, preconceito em torno da pessoa com deficiência, da pessoa com doença rara, né? Então, assim, esses dias são muito importantes, eles têm que ser mais propagados, mais divulgados, né? A gente tem aqui no Brasil agora, tramitando no Congresso lá, federal, aquele projeto de lei que institui o Dia Nacional, né, da Lyon, né, Valéria? A gente vai ter um dia do Brasil para conscientização sobre a Lyon, que vai ser importantíssimo também, vai ser mais um avanço para nós, mas são passos que nós estamos dando, né? E esses dias eles vão marcando aí a nossa trajetória em direção a reconhecimento, né, em direção a uma qualidade de vida melhor, a garantia de direitos para os pacientes e, finalmente, a cura, né, que é o que mais queremos, com certeza. Acho que a Fernanda ia perguntar alguma coisa, enquanto ela abre o microfone, eu só quero registrar que vale muito a nossa insistência com as conferências, né? As conferências começaram aqui, né, há 5 anos atrás, muito pequenininhas, e aí a gente vai ganhando corpo, vai tendo cada vez mais o corpo médico, o corpo de profissionais, o corpo de pesquisadores se envolvendo com as conferências, trazendo as suas experiências, trazendo as suas descobertas, e isso também é uma movimentação muito importante, porque está registrado, né, dentro da maior universidade da América Latina, que é a USP, onde nós fizemos o maior número de conferências.
Então, essas movimentações, elas não podem parar. E às vezes parece que é tão pequeno, você faz um evento, tem 30 pessoas, mas são 30 potências, que serão multiplicadores dessa causa, né? É isso que interessa. E com certeza, e a gente vê o efeito, né, desses eventos, né? Para mim, eu participei pela primeira vez presencialmente esse ano, e até agora eu sinto que esse evento ele está reverberando os efeitos dele aí, porque Também sinto. né, não é? A gente percebe isso porque por vários motivos, mas um dos motivos que eu quero comentar é o contato que a gente faz nesses eventos com as pessoas que estão lá, os vínculos que a gente cria e o quanto a gente passa a ser ajudado e ajudar essas pessoas, né? E a gente passa a identificar um no outro a possibilidade de alguém que vai, né, que vai te acolher, que vai te entender, que vai te ajudar. E isso para as pessoas que têm Lyon não tem preço, né? Então, eu lembro, a gente comentou isso aqui naquelas lives que a gente fez sobre como foi a nossa conferência, a gente comentou lá sobre como nós saímos eufóricos do evento, porque foi essa a sensação, né, de euforia, a gente saiu assim muito feliz, muito animado, eu acho que eu demorei uns 2 dias para baixar aquela adrenalina da conferência, Eu porque, também. né, foi incrível mesmo, assim, é muito, a gente se sai de lá com um ânimo novo, né, com motivação para fazer um monte de coisa, e um motiva o outro, né, um anima o outro, inspira, né, o outro, é maravilhoso, essas conferências realmente a gente precisa continuar fazendo e se empenhar para que elas sejam maiores, né, com mais profissionais, trazer temas mais diversos ainda, para que elas vão se enriquecendo, né. Conferências em 2 dias, né, por Quem exemplo. é boa, Estamos já boa. pensando para o ano que vem, porque um dia só é muito pouco. É Fala, verdade. Fernanda, querida. E colocar a participação online também, igual foi ano passado. Eu achei muito bacana a participação online, porque ela vai abrindo espaço para que a gente possa interagir em tempo real também, né? Enfim. Outra coisa, né, a respeito dessas conferências, esses eventos internacionais, essa divulgação de informação, é que pode motivar não só a comunidade científica, mas também as próprias pessoas que têm Lyon, né? O seu Agiliano já comentou que na Bahia, onde ele reside, tem muita gente que tem Lyon, ele conhece muita gente, e pessoas que moram no interior, muitas vezes em sítios, em fazendas, e não tem nenhum interesse em ir atrás para saber se aquilo é Lyon ou se não é, Olha, simplesmente se adaptam à vida, né? olha a subnotificação aí, né? Que a gente Exato. comenta. A subnotificação, ela talvez não seja uma doença tão rara, né? Já foi falado isso por questão da subnotificação, né? E é interessante porque aqui em Cuiabá mesmo já aconteceu de eu estar na dentista e explicar para ela, falou, lê para mim e tal, não consigo ler. E daí ela se interessava explicando como é que é, e ela falou que já teve 2 pacientes com isso, Nossa, mas eram pacientes antigas, e eu falei o nome, ela falou, é isso mesmo, né? Então, assim, nossa. tem muito pouca chance dela ter errado. E eram pacientes antigas, eu não consegui o contato. E outra pessoa, um médico também, que meu marido teve contato e explicou, né? Falou que eu tinha Lyon. E ele falou aqui numa cidade de Chapada dos Guimarães, que é relativamente perto de Cuiabá, tem uma família inteira que tem várias pessoas que têm esse problema, né? Então, acho que falta mesmo essa divulgação de que existe um instituto, de que existe um grupo de pessoas, de que é legal participar, né? Não vai ser só mais um grupo de WhatsApp para fazer volume, porque isso tem esse peso perante o governo, né? Quando a Valéria falou de judicialização, tem medicamentos que são relativamente fáceis de conseguir com a judicialização, porque pela comprovação científica no Brasil, né? Mas vale ressaltar aqui que aqui no Brasil depende muito do entendimento de cada juiz. Né? Tem regiões que as pessoas conseguem, tem regiões que não conseguem. A pessoa tenta 1, 2, 3 vezes e não consegue. E isso é muito complicado, né? É muito desesperador para muita gente. Existe uma questão aí, né, sobre a procedência das ações dos pacientes que judicializam o pedido do EDB-nona aqui no Brasil, né? Uma das coisas que eu identifico como dificultador, que é uma pena que seja assim, é que aqui no Brasil o EDB-nona não consta ainda no rol da Anvisa como medicamento utilizado para a visão, né, para Lyon,
porque justamente por causa dessa falta de informação e tudo sobre a Lyon, sobre o edebenona e tudo, né? Então, assim, porque assim, nós sabemos aqui das falas dos médicos que o edebenona era um medicamento que ele é utilizado para outras doenças também, e aí, ao longo do tempo, se identificou que ele também tinha uma eficácia para Lyon. Não só para Lyon, mas para outras doenças mitocondriais e hereditárias da visão, ele também é usado, né? E aqui no Brasil, a Anvisa não o reconhece, ele não está lá no rol da Anvisa de medicamentos que são utilizados para Lyon, para questões visuais. E aí o paciente, a pessoa entra com uma ação judicial, tem juízes que, se for um juiz mais legalista, que se apega ali à letra fria da lei, ele vai olhar para o rol da Anvisa e falar, esse medicamento não está no rol da Anvisa, então, né, a ação vai ser improcedente, não vai dar ganho de causa ao autor da ação. Tem juízes que têm um entendimento mais abrangente, né, que não se apegam exclusivamente à lei e vão buscar entender o que a pessoa levar nos argumentos dela, né, que apesar de não constar no rol da Anvisa, tem mostrado uma eficiência, né, tanto no sentido de melhora quanto no sentido de manutenção, no mínimo, da visão, né, que é um dos efeitos do edebenona, né, o Dr. Felipe Chicani sempre fala, né, se ele não traz uma recuperação para alguns pacientes tão significativa, no mínimo ele evita a piora, o que já é algo muito relevante. E tem juízes que já são mais sensíveis a isso, levam isso em conta, e por isso que alguns pacientes já conseguem, né, recebem o edebenona judicialmente. No grupo nós temos colegas que conseguem edebenona judicialmente, mas realmente tem essa questão de alguns juízes se apegarem muito à letra fria da lei e acabarem julgando de forma improcedente essas ações, que é uma pena, né, no nosso entendimento aqui. Você ter momentos de conscientização sobre a doença facilita até nisso, né? Porque você começa a fazer um trabalho de sensibilização na sociedade, para quando vem para a mesa o Alexandre, ele caiu e ele está aqui no chat dizendo que a internet caiu, por isso ele saiu do ar, mas obrigada por tudo, não está conseguindo voltar. Que pena, Ale, que pena. Como eu estava dizendo, assim, a sensibilização, né? Porque aí começa a se ter um trabalho, né? Uma campanha mais efetiva, uma oportunidade de divulgação da doença, dos seus desdobramentos na vida das pessoas, e aí a sociedade começa a compreender que quando a sociedade, né, começa a compreender o valor dessa discussão, e quando cai um documento desse na mesa do juiz, ele já está sensibilizado, né? Ele já não tem mais esse documento com um nome e um número de CPF, ele sabe que é um ser humano ali sendo impactado e tendo um impacto familiar, tendo um impacto na vida pessoal, né, e na sociedade como um todo. É interessante, desculpe, é interessante também colocar que, além de ser um ser humano, é uma vida, tem um impacto social, né, tudo isso que a Valéria falou, é um ser humano produtivo, né? São profissionais, muitas vezes formados, que se formaram antes ou depois da Lyon, que tinham uma vida profissional também, né? Uhum. É bom que o Estado pense nisso, porque uma das maiores queixas das pessoas com Lyon, acho que a primeira é a acessibilidade, né? E a segunda é a questão do mercado de trabalho. Né? Infelizmente, ainda são subempregos, né? As pessoas colocam as cotas, muitas vezes para ficar bem, né, tanto com questão de marketing quanto por obrigatoriedade, mas são subempregos, né? Infelizmente são subempregos. E você falando isso, Fernanda, eu gosto de lembrar de uma coisa que a gente já comentou aqui nas lives também, que é assim, que é o quanto a sociedade perde com isso, né? Porque com certeza nós podemos agregar, né, colaborar onde quer que nós estejamos, né? Se por um lado essa questão ela traz uma certa limitação na visão, nós sabemos que nós somos extremamente potentes em outras questões, em outras áreas, né? Pode existir, aí vamos usar a palavrinha deficiência de um lado, mas existe muita eficiência em outras áreas da nossa vida, de todos nós aqui. E a sociedade, ao não se dar conta disso, está perdendo demais, né, com isso, de não aceitar a diferença, né? Então, é uma outra coisa que nós temos que batalhar. Nós não podemos admitir, né, ser encarados como alguém que vai simplesmente estar ali para cumprir uma cota. Não, a gente pode ir muito além disso, né? Eu acho interessante, assim, lembrar da visão das pessoas, né, muitos exemplos que as pessoas dão, e eu cito um que aconteceu comigo, de uma senhora que eu conheço, e ela sabe que eu faço tudo aqui em casa, ela convive, né,
razoavelmente comigo, e daí eu comentei nessa questão do emprego, né, de deficiente visual. Aí ela olhou para minha cara assim, mas aí vai fazer o quê também? Sabe? Eu falei, mas a senhora convive comigo, a senhora me vê, olha quanta coisa que eu faço, né? Eu falei com todo jeito e tal. Aí ela se pôs a pensar. Então, ainda tem esse pensamento. Fazer a sociedade pensar, né? Vai fazer o quê, gente? Aqui, ó, só aqui no chat a gente tem pelo menos 5, 6 pessoas que são baixa visão ou pessoas com deficiência total, né? Com cegueira. São advogados, tem professores, tem professoras, tem mães, tem estudantes, né? Aqui o Pedro, funcionário público, Fernanda é jornalista, o Alexandre Brau. Fazer o quê? Então você percebe que ela está ainda, sabe, a mente está tapada, né? Não consegue perceber o quanto nós podemos viver com a deficiência que se tem. O que está faltando é a sociedade se adaptar, não é a pessoa que não consegue, é a sociedade que retira, né, a possibilidade dela de agir com a qualidade de vida que lhe é de direito. Nossa, eu fiquei brava com essa senhora. Fazer o quê, né, Fernanda? Uma resposta que eu acho que cabe para todos nós aqui é fazer o que a pessoa quiser. Fazer o quê? Fazer o que ela quiser. Atuar no que ela quiser. Né? Escolher a profissão que ela quiser, se divertir do jeito que ela quiser, viajar do jeito que ela quiser, curtir a vida do jeito que ela quiser, ao máximo, né? É fazer o que é isso, é o que ela quiser, né? Da maneira como que ela se sentir mais confortável, mais respeitada, mais digna, né? Exatamente. Enfim, são várias questões que permeiam, né? O que você falou também na conferência, que até eu gostaria de saber um pouco mais, é a respeito do emocional, né? Porque o emocional acaba sendo muito abalado, né? Por um ou por outro motivo, né? Cada um tem aquele lado que pega mais. Por exemplo, eu fiquei sabendo de uma esposa, uma vez conversando comigo, a esposa de um afetado, e ela falou que ela teve que tirar o carro de casa, né? Porque o marido não aguentava ver o carro e não poder dirigir, né? Então, cada um sabe onde o calo aperta. Comigo, livraria. Passar na frente de uma livraria, sabe, é triste, né, de certa forma, eu dou risada, né, porque assim, putz, é chato demais, mas é onde me pega, né, é o livro físico, tem gente que pega que nunca dirigiu, né, teve a Lyon antes e nunca dirigiu, então são coisas assim que tu tá vivendo normalmente, mas aí de repente se depara com uma situação e aquilo dá uma derrubada, né, então é muito interessante falar do emocional. Claro que todos temos problemas, todos temos dificuldades, né? Independente do que viva, mas nas pessoas que sofrem com alguma questão, adorei quando você colocou também o termo questão, quem sofre com alguma questão que limita, tem momentos que o baque é maior, né? Não dá para a gente negar. Eu acho bem importante falar sobre o emocional, né? Sobre os aspectos emocionais que estão relacionados a Lyon ou a qualquer deficiência física. Mas eu gosto, sobre isso que você falou, obviamente, né, cada pessoa tem o seu momento e cada pessoa sente da forma que ela sente, e isso tem que ser respeitado, a pessoa tem que se respeitar o limite emocional dela, que eu quero dizer, não é se limitar, mas respeitar o seu tempo emocional para tudo, para entender, para aceitar. Acho que a gente tem que ter uma aceitação grande conosco, né, com nós mesmos, a gente tem que ter uma aceitação e um amor próprio grande para poder lidar, para saber lidar. Mas uma coisa que eu considero importante de pensar sempre é não focar nisso, em algo que você sinta que você não pode fazer. Por exemplo, não dá para eu dirigir. Claro, eu imagino que para essa pessoa era algo que ele gostava muito, então não dá para julgar, obviamente. Mas eu quero dizer assim, poxa, ele não pode mais dirigir, mas o que ele pode fazer? Vamos pensar no que ele pode e potencializar isso, né? Eu acho que isso é o melhor a se fazer, não é em qualquer situação da vida, né? Eu acho que isso esse é um ensinamento que a gente tem, que a vida nos traz, que não é só da deficiência, mas de tudo, que é não focar naquilo que não está sendo possível naquele momento, sabe? Não deu para fazer naquele momento, então não era para você fazer naquele momento. Vamos fazer de outra forma, vamos fazer outra coisa, vamos encontrar uma outra saída, um outro caminho, né? Sempre olhar além, né? Apesar de usar esse verbo, mas sempre assim, ter uma perspectiva para além de uma possível limitação, né? De algo que possa ser uma limitação. Não vamos focar nisso, né? Vamos focar no que a gente pode, no que a gente gosta, né? Vamos potencializar o que a gente se sente bem fazendo, né? E não, de repente, parar em alguma coisa e que gere lamentação, que gere tristeza. Não que isso não seja legítimo, né? Isso é o sentimento da pessoa, temos que respeitar.
Mas temos que também pensar em não nos paralisar, né, por causa disso. Exatamente, exatamente. É a mudança do olhar, né? Todos nós temos as potências, os pontos fortes e os pontos ainda a ser trabalhados. Se a gente ficar olhando só para os que ainda precisam ser trabalhados, a gente não tem coragem nem de sair da cama. Então, acho que é um exercício psicológico a ser feito e ter perto de si também pessoas que te relembrem, né, com uma certa frequência as suas potências, eu acho que também é uma boa estratégia, né? Então, até encaminho aqui para a finalização, que estamos aqui há quase 1 hora, e aqui eu falo e fecho e passo para vocês dois fazer as considerações finais. Eu acredito que nós temos que ter cuidado com os relacionamentos tóxicos, né? Pessoa com deficiência também tem relacionamentos tóxicos. Pessoas sem deficiência aparente, como eu digo, é aparente, todos têm alguma deficiência, sem deficiência aparente também podem ser vítimas de relacionamentos tóxicos, né? Pessoas que não acrescentam nada na vida, pelo contrário, ainda retiram a potência que essa pessoa está fazendo de tudo para manter. Então, que a gente possa, né, pensando na live da semana passada sobre o Setembro Amarelo e tantas outras que nós falamos, né, dessas relações que nós vamos tendo ao longo da vida, vamos prestar bastante atenção nisso, porque potência nós temos, mas às vezes nossa energia pode estar sendo roubada e a gente não está percebendo. Então, tomar cuidado com isso. E aqui eu encerro, agradeço. Um beijo para o Alexandre que caiu, né? Ele até não conseguiu voltar aqui com a live, mas semana que vem está aqui com a gente de novo. Obrigada, Fernanda, mais uma vez, querida. Obrigada, Pedro, por trazer as informações desse encontro incrível. Pedro, que está saindo de viagem, né, vai passar por uma experiência incrível e que vai voltar no comecinho de outubro e vai contar para nós que experiência é essa. Essa experiência envolve a Lyon, não vou dar spoiler, mas aguarde, na primeira semana de outubro, Pedro estará de volta conosco. Boa noite para todos e todas, e eu deixo para vocês dois encerrarem. Bom, eu falei da questão do apoio emocional, porque é uma coisa que eu vejo extrema importância, né? Às vezes são várias situações ali que a gente vai esbarrando. Eu digo a gente, colocando todos, não só a minha experiência particular, que eu acho que ainda é um pouco limitada, né? Desde que eu tive a Lyon, por exemplo, eu não voltei para o mercado de trabalho. Mas eu friso que tão importante quanto, por exemplo, tomar uma idebenona é cuidar da cabeça também, né? Da cabeça e do emocional. Demais. Mas eu friso que essa questão do olhar para trás também é como vocês falaram, é extremamente importante. Porque muitas vezes, quando a gente revisita a nossa história, a gente vê como conseguiu passar com louvor por muitas situações que a gente achou que não fosse conseguir passar, né? E eu também acredito, nós já conversamos sobre isso, né, aqui nos bastidores, que muitas vezes a chegada, né, da Lyon é uma bênção, é uma grande oportunidade para uma reviravolta, uma mudança de vida, assim, para muito melhor que a pessoa nem imaginaria, né? Eu agradeço a todos que participaram aqui conosco. Um beijo para o Alexandre, infelizmente não conseguiu terminar com a gente. E, Alexandre, uma ótima viagem para você, Pedro. Aguardamos as novidades. Obrigado. Bom, obrigado, Valéria. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Alexandre, que caiu aí, mas na próxima está de novo com a gente. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre os aspectos emocionais aí que a gente vem trazendo, que são tão importantes aí, que a gente lembrou nas últimas lives e que o Setembro Amarelo também faz a gente lembrar com mais intensidade ainda, né? É realmente muito relevante falar sobre isso. E o que a gente disse aqui, aliás, o que a Valéria falou ali de pessoas tóxicas e de como a gente tem que se cuidar, e isso é muito forte. Eu percebo isso também de uma maneira muito forte, porque a gente fala sempre de naturalidade, do quanto a baixa visão, do quanto a deficiência física tem que ser encarada com naturalidade, assim como as demais questões que as pessoas enfrentam na vida, como nós colocamos aqui já, que é uma interpretação possível, né, da deficiência física. Então, é isso, não se apegar à dificuldade, não se apegar ao problema, à limitação, mas sim focar no que é possível, no que te faz bem, né, no que te faz crescer, e pensar também nos ganhos
que essas questões de saúde trazem, porque isso que a Fernanda falou por último também é bem legal, né? Por mais que possa parecer paradoxal isso, pode parecer contraditório, mas não é. Eu acho que todos nós podemos, temos as nossas experiências pessoais aqui, cada paciente que tem Lyon tem os seus ganhos. Se nós fôssemos relatar, são experiências pessoais, particulares, que às vezes as pessoas não querem ou não gostam de falar, mas todos nós podemos dizer que sim. A partir do momento em que essas questões surgem na nossa vida, existe um ganho enorme de aprendizado. Existem, sim, os desafios que chegam, mas existe o aprendizado que chega, o crescimento como ser humano, sabe? Que você fala, que tem certos momentos que você para e fala, olha, se não fosse a Lyon, tal coisa não teria acontecido na minha vida, tal coisa boa não teria acontecido. Eu não teria conhecido tais pessoas, eu não teria vivenciado tais situações, eu não teria, sabe, agregado coisas para mim. Então, como eu digo, isso não é para parecer, sabe, aquele discurso, sabe, floreado de querer... de querer simplesmente amenizar a dor de ninguém. Não é, eu estou sendo muito sincero ao falar isso. Eu, sinceramente, identifico crescimento na minha vida após a Lyon. E, assim, agradeço a Deus não pela Lyon, porque a Lyon a gente quer quer a cura, mas a gente também sabe conviver com ela enquanto a cura não chega, mas agradeço pela experiência que já veio através dela, através dessa questão, né? Acredito que a vida encontra maneiras de nos trazer aprendizados que são importantes para nós. E às vezes esses aprendizados vêm das maneiras que nós menos esperávamos, mas eles chegam, né? E com as questões de saúde isso acontece demais. Então é isso, vamos se cuidar, vamos pensar nas questões emocionais, como a Fernanda falou, além de tomar Idebenona, de cuidar da saúde como um todo aí, cuidar da mente também, que é importantíssimo, né? Vamos focar nisso também. Esses dias de conscientização servem para isso também, para a gente se lembrar de que o emocional é tão importante quanto o físico. Então é isso. Muito obrigado a vocês duas, obrigado a quem nos acompanhou, pela oportunidade de trazer um pouco do que foi esse evento, né, o Dia Internacional de Conscientização sobre a Lyon, e em breve tem as novidades que eu espero trazer da Itália sobre do meu retorno. E vamos parar para antes que eu fale sobre Não isso. fala mais nada. Um beijo, tchau, boa noite. Até a próxima. Tchau, Fernanda. Beijo, pessoal, tchau, Pedro. Tchau, Alexandre.